Bom, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai revisar um pouco, o conteúdo que a gente já trabalhou antes e fazer uma revisão geral para nossa recuperação. Vou abordar os conceitos mais simples, certo? De eletroquímica e de balanceamento, fazer um apanhado bem geral das coisas. Bom, a princípio, aqui a gente vai abordar esse conceitozinho da pilha, o potencial padrão certo de cada uma dessas reações para saber quem oxida, quem reduz, quem é o cátodo, quem é o eletrodo, o fluxo de elétrons e, claro, calcular a DDP, certo? Primeiro a gente vai ter que conhecer as semicélulas, ou seja, quem é que está reagindo. Bom, aqui nós temos esse conceito, onde eu tenho dois recipientes com soluções, uma contendo a solução de cobre e a outra uma solução de níquel. E temos também duas barras, uma barra de cobre metálica e uma barra de níquel metálica, unidos por um fio metálico, e o voltímetro que é o que vai medir a nossa DDP. E também temos a ponte salina, que é onde vai ter o fluxo dos íons, certo? E também foi dado para a gente a potencial padrão de cada reação, certo? Então a gente vai focar primeiro nisso aqui. O que é esse potencial padrão? O potencial padrão ele vai mostrar a característica que o elemento tem de ganhar elétrons, certo? Ou seja, de reduzir, melhor dizendo, para o nosso caso, para resumir melhor. Então esse potencial ele mostra justamente a força que esse determinado elemento tem de reduzir. Então por isso aqui é chamado de potencial de redução, potencial padrão de redução. Então quanto maior esse potencial, maior, claro, é a tendência desse elemento de reduzir. Então ele vai mostrar o que o outro vai fazer. Por exemplo, se o cobre tiver um potencial maior, ele vai determinar que o níquel ele oxide, porque assim, enquanto um reduz, alguém tem que oxidar. Então, quanto maior for esse potencial de redução, maior é a característica do outro elemento de oxidar. Então, nesse caso aqui, se a gente for ver, o conceito está bem discreto, bem explícito, melhor dizendo, certo? Então aqui tem um valor positivo e outro negativo, ou seja, nesse caso aqui, o potencial de redução do cobre é muito maior do que o potencial de redução do níquel. Então nesse caso, o cobre vai oxidar e o níquel vai reduzir. O cobre vai reduzir, que é o potencial de redução, e o níquel ele vai oxidar, certo? Então, o que é que isso vai acontecer? O que é que isso vai mostrar? Que os elétrons eles vão fluir do eletrodo do níquel e vão para o eletrodo do cobre. Não é o níquel que está oxidando? Então, ele está perdendo elétrons. Então, o elétron vai sair do níquel e vai sair do níquel e vai em direção ao cobre. Então aqui ele vai ter um acúmulo de elétrons, correto? Por quê? Porque vai estar saindo elétron do níquel e indo para ele. Consequentemente, essa diminuição de elétrons no níquel vai fazer o quê? O níquel não é metal. Os metais eles são unidos pelo famoso mar de elétrons. Tem aqui o marzinho de elétrons. Sendo que nesse mar de elétrons, os núcleos dos átomos dos metais estão presos, certo? À medida que essa quantidade de elétrons vai diminuindo, não vai ter mais quem sustente esses átomos, esses núcleos desses átomos. Sabe? Como se fosse de maneira bem genérica aqui, aquele papel adesivo de cola-rato. À medida que a cola vai diminuindo, os ratos vão fugindo. Então é isso aqui que está acontecendo. Está diminuindo a quantidade de elétrons, então os átomos de metal que estão aqui, eles vão saindo, certo? Então o que é que vai acontecer? Está saindo níquel metálico da barra e indo para onde? Para
solução. Então, o que é que está acontecendo? Essa barra, ela vai diminuindo aqui, ó, o seu tamanho. Ela vai diminuir assim, ó, o seu tamanho. Por quê? Porque está saindo metal, níquel metálico, e está indo para solução. Por quê? Porque está perdendo elétrons. E o que é que está acontecendo com o eletrodo de cobre? À medida que há um acúmulo de íons de cobre, de metal, perdão, há um acúmulo de elétrons na barra de metal, esses íons livres aqui ó, na solução, eles passam a ser atraídos ó, por esse elétron. E o que é que vai acontecer? Ele vai começar a se depositar aqui ó, na parede da célula. Por quê? Porque ele vai estar se unindo a esses elétrons. Então ele vai deixar de ser cobre na solução e vai passar a ser cobre o quê? Metálico. Ó, passou de cobre 2+, passou para cobre 0, ó, cobre metálico. Então é o potencial dele. Então vai ter um acúmulo, ou seja, consequentemente vai ter um aumento da massa de cobre metálico aqui no eletrodo, certo? Então, ó, o níquel ele não tá oxidando. Então, ó, o níquel ele tá oxidando. Se ele tá oxidando, ele aqui é chamado de tem o catodo e o eletrodo. Perdão, tem o cátodo e o ânodo. Então, ó, quem oxida é o ânodo. Ou anodo, ó, vogal com vogal. Já o cobre, ele reduziu, está reduzindo. Então, ó, tem o ânodo e tem o cátodo. Ou catodo, ó, vogal com vogal, consoante com consoante. Ou seja, o níquel que está oxidando, ele vai ter aqui um fluxo de elétrons. Os elétrons vão fluir da barra de níquel para a barra de cobre. Mas e a corrente elétrica? A corrente elétrica ela segue o conceito contrário. A gente vai usar o termo da física. O fluxo de elétron vai de quem oxida para quem reduz. Mas a corrente elétrica ela vai de quem reduz. Então a corrente elétrica ela tem um contrário, ela tem um conceito contrário, correto? Então, como que a gente vai calcular aqui, ó, essa DDP? Qualquer até a perguntazinha, ó, qual que é a DDP? Baseado nisso aqui, a gente vai calcular agora a equação global, certo? Então aqui, ó, esse cara aqui é o potencial de redução. Só que a gente sabe que o cobre está reduzindo e o níquel está oxidando. Se isso aqui é o potencial de redução, a gente tem que achar o potencial de oxidação, que no caso seria o quê? Inverter essa equação. Então aqui ó, que está positivo, ele ficaria, ou perdão, esse aqui que está negativo vai ficar positivo. Aí sim a gente vai encontrar o potencial de oxidação. Porque aqui seria assim, ó, cobre 2+, mais 2 elétrons, formando o cobre metálico, correto? Isso aqui, ó, vai ter o meu potencial padrão igual a mais 0,34, certo? Bom, beleza. E como que vai ficar aqui do níquel? Já que aqui é a reação de redução faz o contrário. Vai ficar ó, um níquel metálico formando ó, um níquel 2+, mais os 2 elétrons que ele perde. Aí o potencialzinho para ele, ó, que era negativo, vai ficar
positivo, mais 0,25, certo? Então, como que a gente vai fazer aqui a equação global? Ó, tudo que for igual, mas tiver, por exemplo, ó, aqui eu tenho elétrons no reagente e tenho elétron no produto. Não é igual? Então eu vou, ó, elimino ele da equação e faço um somatório de tudo que restou. Então, ó, partindo aqui da primeira equação do cobre, no meu reagente eu tenho o quê? Eu tenho cobre, então vai ficar cobre 2 mais. Tem o que mais no reagente? Tenho níquel mais o níquel sólido, formando o que? Formando, agora que tem um produto, cobre metálico mais o níquel da solução, níquel 2 mais, certo? Qual que vai ser então aqui, ó? Qual que vai ser então aqui, ó, a minha DDP? Eu vou somar isso aqui, ó, os meus potenciais. Então vai ficar, ó, 0,34 mais 0,25. Se eu for ver, 0,24 mais 0,25. Então o potencial padrão aqui, ó, total vai ser 9. 0,59. Bom, gente, agora a gente vai fazer. Tomei aqui com a virose aqui, a tosse mostra, mas ela certo. A gente vai fazer agora o balanceamento dessa equação, certo? Para finalizar aqui o conteúdo da nossa recuperação, certo? Para isso, a gente vai primeiro encontrar o NOx dessas substâncias. Assim a gente vai conseguir balancear ela, né, com mais precisão. A gente pode tentar o balanceamento por tentativa e erro, mas como é uma equação bem complexa, vai demorar mais e vai acabar errando. Bom, a princípio, ó, qual que é o NOx do oxigênio? Vou começar aqui do MnO2. O NOx do oxigênio, padrão, a gente já sabe que ele é menos 2, certo? Só que isso aqui, ó, são 2 oxigênios. Então, o NOx tinha um oxigênio, tudo bem. Só lembrando que a carga total, né, da molécula tem que estar igual a 0, já que ela não é um íon. Então, o NOx de um oxigênio é 2, menos 2, como são 2, então aqui a carga dele fica menos 4, correto? Menos 4. Por quê? Porque são 2 oxigênios, mas o NOx é menos 2, correto? Se eu tenho um menos 4, eu preciso, ó, de mais 4, que somado vai dar o quê? 0. 4 menos 4, 0. Esse mais 4, ó, ele está distribuído para quantos manganês? Apenas 1. Então o NOx dele aqui, ó, nesse caso, vai ser mais 4. Perdão. Vamos para outra molécula. O oxigênio, mesmo jeito, menos 2. O potássio na família 1A. Então, ó, o NOx teria mais 1. Certo? Pronto. Feito isso, ó, menos 2 vezes 3 é menos 6. Certo? O potássio, ó, como eu só tenho 1, mais 1. Eu preciso ter uma carga de quanto aqui, ó? De mais 5. Correto? Porque, ó, 5 mais 1, 6. 6 menos 6, 0. Todos aqui, ó, tem que ter uma carga 0. Não é o NOx, mas a carga. Então, eu preciso ter o somatório aqui, ó, que dê 0. Já tinha achado, ó, menos 6, ó, menos 2 é o NOx do oxigênio. Como são 3 oxigênios, então ele fica com a carga menos 6. O potássio é mais 1, já é certinho porque é da família 1A. Como eu só tenho potássio, então, ó, o NOx dele fica mais 1 mesmo. A carga dele fica mais 1 no caso. Então, ó, mais 1 mais 5 vai dar o 6 que eu preciso, que somado com menos 6 vai dar 0. Esse 5, que é o mais 5, ele está distribuído para quantos cloro? 1. Então o NOx dele aqui, ó, é mais 5 também,
Vamos aqui para o outro, ó. Hidrogênio, mais um. Potássio, também mais um. E o oxigênio, menos 2. Certo? Bem simples. Esse outro aqui, oxigênio, menos 2. Correto? Mas tem quantos oxigênio? Tem 4. Então fica menos 2 vezes 4, que é menos 8. Correto? Potássio, eu conheço. Mais um NOx dele. Mas são quantos potássio? São 2. Então, mais 1 vezes 2, mais 2. Bom, eu sei que essa carga total aqui, ó, tem que dar 0. Eu já tenho menos 8. Então, eu preciso de mais 8, que somado vai dar 0. Eu já tenho uma conta aqui, ó, 2. Então, eu preciso de mais 6. Esse mais 6, ó, vai estar distribuído para os manganês, apenas 1. Então, aqui fica mais 6. O cloreto de potássio, do mesmo jeito. Cloro, menos 1, nesse caso. E o potássio, mais 1. A água, menos 2 do oxigênio e mais 1 do hidrogênio. Prontinho. Feito isso, ó, eu já encontrei o NOx de todas as substâncias. Agora eu vou ver quem está oxidando e quem está reduzindo. Quem foi que alterou o NOx? Ó, o manganês. Aqui é mais 4 e aqui é mais 6. Veja bem. O NOx dele aqui era mais 4 e passei a ter o NOx agora, ó, mais 6. Certo? O que vai acontecer com o NOx dele? Aumentou? Se aumentou o NOx, então ele oxidou. Certo? Qual foi a variação de NOx? Quantos elétrons ele, no caso aqui, perdeu? De mais 4 para mais 6, ó. Então, ele variou os elétrons dele em 2 unidades. Então, ele variou em 2. Se ele oxidou, alguém reduziu. Quem reduziu? Vamos ver, ó. Foi o oxigênio. Olha o NOx do oxigênio aqui, ó. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Não variou. Potássio, mais um, mais um, mais um, mais um. Não variou. O cloro, tira mais 5. E aqui, ó, é menos 1. Ó. Era mais 5. Passou a ser aqui, ó, menos 1. Ó. Mais 5. Ele passou a ser menos 1. Nesse caso aqui, ó, ele reduziu seu NOx. Reduziu, certo? Qual foi a variação dele? Quantos elétrons ele, nesse caso, ganhou? Então, a variação de elétrons dele, ó, foi, ó, era mais 5 para menos 1, então ele variou em 6 elétrons. Correto? Bom, se a variação dele foi 6, quer dizer que ele ganhou 6 elétrons. Se ele ganhou 6 elétrons, alguém perdeu, que nesse caso foi o manganês. Bom, como que a gente vai utilizar agora aqui, ó, essa variação para determinar o coeficiente de cada uma dessas substâncias? Bom, você vai usar a variação de quem reduziu nos átomos de quem oxidou, certo? Bom, quem reduziu, não reduziu aqui, não variou em 6, então eu preciso de 6 átomos daquele que oxidou. No caso foi quem? Foi o cloro. Né? Então, ó, o cloro ele não reduziu, ele variou em quantos? Em 6. Quem foi que oxidou? Foi o manganês. Me confundi aqui. Quem oxidou foi o manganês. Então, ó, o cloro ele reduziu, ele variou em 6, certo? Então eu preciso de 6 átomos daquele que oxidou. Quem foi que oxidou? Não foi o manganês? Então eu preciso de 6 átomos dele. Então, ó, essa variaçãozinha aqui do cloro, ele vai servir para quantificar a quantidade de manganês que eu preciso. E essa variaçãozinha aqui, ó, do manganês, ele vai servir para quantificar a quantidade de cloro. Ou seja, vou reverter.
ou inverter, perdão. Então, ó, a variação 6. Então, eu preciso de 6 átomos de quem? De manganês, certo? Então, ó, eu já tenho 1. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, o coeficiente 6. Pronto. Certo? Esse 6 aqui, ó, é justamente a variação do cloro. Cloro, ele reduziu. Quanto? Ele reduziu e perdeu aqui, ó, 6 elétrons. Ganhou, perdão, 6 elétrons. Então, esse valor eu vou usar como coeficiente. Bom, o outro, ó, quem oxidou? Não foi o manganês? Não foi o 2? Então, esse 2 aqui ele vai servir como coeficiente de quem reduziu, que no caso aqui foi o cloro. Então, vou fazer justamente isso. Vou botar aqui, ó, 2 cloro. Como eu só tenho 1, coloquei o coeficiente 2. Pronto. Feito isso, ó, eu já determinei o coeficiente estequiométrico dessa molécula e dessa. Eu não vou mais mudar. Então, eu já sei que eu preciso de 6 manganês e preciso de 2 cloro. Então, eu vou fazer isso aonde? Lá no meu produto. Ó, então, 6 manganês no reagente. Então, eu tenho que ter 6 manganês aqui no meu produto. Eu tenho quantos? Só tenho 1. Então, eu vou e coloco o coeficiente de 6. Certo? Pronto. Balanceei. Pronto. Balancei aqui, ó, manganês. Vamos aqui pro cloro. Eu já tá balanceado. Eu preciso de 2 cloro. Eu tenho quantos aqui? Só tem 1. Eu vou e coloco, ó, coeficiente tem aqui 2. Pronto. Feito isso, já balancei o cloro. Consequentemente, já estipulei também a quantidade de potássio que preciso. Certo? Porque esse valorzinho aqui não vou mais mudar. Esse coeficiente 6 não vai mudar nem nessa molécula e nem nessa outra. Então, feito isso, eu já estipulei a quantidade de potássio que eu preciso, que são quanto? Ó? 6 vezes 2, 12, com mais 2 aqui, 14. Então, tem que ter 14 potássio nessa molécula, nessa reação. Ó, eu tenho potássio nessa molécula, nessa aqui, correto? Sendo que essa daqui, ó, eu já coloquei o coeficiente 2 que eu não vou mais mexer. Mas posso mexer aqui. Eu não preciso de 14. Aqui eu tenho quantos? Só tenho 1. Eu já tenho um 2 aqui, então eu preciso de 12. Então aqui eu vou colocar o coeficientezinho, ó, 12. Certo? Porque, ó, 12 mais 2, 14. Fica igual aqui esse aqui, ó, 6 mais 2, 12, com mais 2 aqui, 14. Balancei o potássio. E com isso, eu fiz o quê? Eu coloquei a quantidade de hidrogênio e oxigênio também. Ó, eu tenho quantos hidrogênio aqui? Ó? Só tem hidrogênio nessa molécula no reagente e aqui no produto, só nessa aqui. Então vamos lá. São 12 hidrogênio, então eu preciso ter 12 desse lado. Tenho quantos? Só tenho 2. Então para ficar 12 eu coloco o coeficiente bem aqui, ó, 6. Por quê? 6 vezes 2, 12. Vai ficar igual ao que está aqui, ó, 12 hidrogênio. Balancei a equação. Feito assim, ó, eu determinei todos os elementos, o coeficiente, ó, de todas as substâncias. Falta ver quem agora está igualzinho. É o oxigênio, correto? Então, ó, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6. Então, ó, 24 mais 6, 30. Tenho 30 oxigênio no meu produto. Então, tenho que ter 30 oxigênio aqui no meu reagente. Ó, 6 vezes 2, 12. Mais 2 vezes 3, 6. Mais 12 vezes 1, 12. Ó, 12 mais 6, 18. 18 mais 12, 30. Balancei a minha equação. Ah, bom, gente, ó, a gente já terminou aqui a aula agora. Eu vou só comer aqui um bolo de queijo. Tchauzinho.